Bom dia, pessoal! Feliz segunda, feliz nova semana e hoje tem mais um super desafio aqui pra gente. Eu já falei aqui sobre foco, sobre o tanto que é importante manter a concentração, mas agora eu quero deixar ainda mais mastigado e mais fácil para você. Então eu trouxe um checklist para você não se distrair. Eu tenho certeza que você já passou por aquela situação que você está fazendo alguma coisa, se desconcentra e quando percebe se passaram horas e você não fez o que tinha que fazer. Ou então, quando você tem um trabalho muito importante para entregar com prazo curtíssimo e decide que é a melhor hora para fazer uma compra online. Já aconteceu com você, né? Tenho certeza que sim. Se já aconteceu com você, clica aqui em curtir no vídeo e vamos acompanhando esse checklist para você não se distrair. E eu te falo, isso acontece comigo também. E é porque a gente tem muita distração ao nosso redor, nós estamos cercados por distrações. É a tela do celular, é alguém que te chama, especialmente no home office, é a quantidade de abas abertas no seu computador e que você não vai ler, é o carro do ovo que passa na rua e tantas outras possibilidades que aparecem só para mudar a direção do seu foco. Por isso, essa falta de atenção ela pode se tornar uma grande inimiga da sua produtividade, porque ela te afasta da realização das coisas que você tanto quer. A questão é que, como eu já falei aqui, o nosso foco ele é realmente passageiro, ele é curto, é difícil manter isso por muito tempo. Então a gente precisa de alguns truques para entender isso e conseguir produzir o máximo nesse tempinho de foco que a gente consegue ter. Vamos então para esse checklist? Bom, o primeiro ponto, como sempre, é listar tudo que você tem para fazer. Pessoal, é impossível focar em uma coisa que você não sabe o que é. Por isso que eu insisto tanto que você tenha as suas pendências escritas na sua frente para você não ficar fazendo uma e se distraindo, pensando se tinha alguma outra coisa importante. Será que eu tenho outra coisa aqui? Eu não estou lembrada. Se você lista tudo, você tem o controle da sua agenda. E aí a gente passa para o segundo ponto, que é colocar essas tarefas em ordem geral de prioridades e aí você vai marcar as duas primeiras só. Essas vão ser as suas duas prioridades do dia. É inviável ter milhões de prioridades, gente, isso não existe. Se você tem duas prioridades e algumas outras tarefas corriqueiras do dia a dia, elas vão ser feitas quando você terminar as prioridades. Você perde muito o foco se você tem uma lista interminável de pendências sem entender exatamente o que deve ser feito e em qual ordem. Quando tudo é uma prioridade, nada é prioridade. Então, recapitulando aqui, os primeiros dois itens do checklist, listar tudo o que você tem para fazer e, em seguida, marcar quais vão ser as duas prioridades do dia. Em seguida, você vai fazer essas prioridades na ordem da lista. Nada de parar para pensar no que fazer, pensar o que eu vou fazer primeiro, pensar o que é mais importante. Não, você já fez isso, você já marcou quais são as duas top tarefas do dia e você vai fazer na ordem que elas aparecem na lista. E o mais importante agora, desative as notificações do seu celular. Ou então, deixe ele longe quando você for começar esse primeiro item da sua lista de prioridades. Sério, gente, nem que seja ali por meia horinha, deixa ele longe em outro cômodo, guardado na gaveta, o que for. Mas deixa ele longe de você pelo menos meia hora para você conseguir começar a fazer essa sua prioridade. Isso porque eu sei que o maior ponto de distração aqui da maioria das pessoas que me seguem são as redes sociais, é o celular e são as notificações. Se você se sair bem nessa meia hora sem celular, ok, vai lá, pega, mexe por uns 10 minutinhos cronometrados. Depois, você volta para onde você parou na sua prioridade. Penúltimo passo do nosso checklist para manter o foco tem a ver justamente com essas pausas de 10 minutinhos. Já falei, a gente não consegue ficar concentrado o dia inteiro, sem chance, e eu nem tento ficar concentrado o dia inteiro. Então é necessário ir fazendo essas pausas. O importante, inclusive, é não esperar você ficar exausto para só aí dar esse tempo. Faz uma meia horinha da sua tarefa, faz uma pausa, depois mais meia horinha, mais uma pausa e por aí vai. Só que as pausas elas têm que ser cronometradas. Então, não tem como ficar ali numa pausa por tempo indefinido, senão a gente já sabe o final da história. Ninguém volta para o que estava fazendo. E aí, por fim, o último item do nosso checklist do desafio de hoje é ir dando umas conferidas na sua lista de tarefas.
Eu gosto de fazer isso umas 4 da tarde. Aí eu dou uma olhada, vejo se as prioridades que eu tinha listado ainda são prioridade, vejo se apareceram outras que eu preciso encaixar nesse restinho de dia, se o planejamento está indo bem ou se eu acabei dando mais intervalos do que devia. Fazendo isso umas 4 horas, eu consigo ajustar o que tiver errado a tempo de ainda conseguir finalizar bem o meu dia. Se eu for fazer isso só 7 horas e eu vejo que está tudo uma bagunça, eu vou terminar às 10, 11 e olhe lá. Cada pessoa tem um horário para fazer essa revisão. E eu sei que você vai conseguir achar o seu. Tem gente que quer fazer isso logo depois do almoço, tem gente que vai fazendo várias pequenas vezes ao longo do dia, tem gente que quer fazer no final do dia mesmo. Eu gostei muito desse meu horário do final da tarde, porque ainda me dá tempo de reconstruir ali o que tiver desandado. Então, você não precisa também separar um tempão para essa revisão. Você já tinha o seu planejamento, você já tinha listado as suas tarefas. É coisa ali de 5 minutos só para ver se o que você tinha planejado no início do dia se mantém. Tá? E com isso você evita surpresas no final do dia, consegue continuar com pleno controle sobre a sua rotina e sem se perder nas distrações. E aí, vocês gostaram do desafio de hoje? Eu tenho certeza que vai mudar a sua segunda-feira e vai te fazer começar a semana muito bem. E se você gostou, curte o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Ótima semana para vocês!